Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao terceiro vídeo da série Milagres, Jejum e Batalha Espiritual. Nesse vídeo nós vamos falar sobre coisas malignas, uma aula polêmica e tensa, bem tensa, tá bom? O objetivo do Pocket Class é trazer clareza para você, fazer você pensar biblicamente. Então vamos estudar com calma, devagar, texto por texto, conceito por conceito. A aula começa com o nosso reconhecimento de que há um inimigo. Nós não somos ingênuos, nem vamos negar o que a Bíblia ensina sobre o diabo. Ele existe e atua o tempo todo. Nós, cristãos, evangélicos, cremos que a palavra de Deus é inspirada, infalível, inerrante, absoluta. A Bíblia está firmada nos céus. E Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então nós cremos no inimigo, não porque sentimos, ou porque vimos, ou porque alguém contou. Nós cremos no inimigo porque a Bíblia afirma que ele existe e que ele atua. Ao mesmo tempo, nós também cremos que Jesus tem mais autoridade do que o inimigo. Vou repetir, vou até ajeitar o óculos aqui e repetir para você. Jesus tem mais autoridade do que o inimigo. A impressão que nós temos às vezes, ao falar sobre esse tema, é que algumas comunidades de fé, algumas igrejas, algumas religiões dão mais ênfase ao poder do mal do que ao poder de Deus. Mas o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, não está acuado contra a parede, numa trincheira, se escondendo dos ataques do inimigo. Jesus tem mais poder do que o inimigo. A vinda do Senhor Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, foi o maior movimento de Deus contra Satanás. Jesus veio, encarnou, nascido de mulher, cresceu, trabalhou, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Ele venceu o inimigo. O diabo, para nós cristãos, é o inimigo de Deus. E Deus venceu o inimigo. Não há uma missão dada por Deus aos seus servos de enfrentamento. Nós não fomos chamados para enfrentar o mal. Nós não somos bruxos, não somos magos, não somos cavaleiros da Idade Média, não caçamos bruxas, não lutamos contra forças espirituais malignas. Nós somos cristãos e recebemos de Deus uma única missão: ir por todo mundo e anunciar à criatura as boas novas de que Jesus veio. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho, batizar, testemunhar e ensinar. Essa é a nossa missão. Não há uma missão bíblica de enfrentamento às trevas. Nós não somos guerreiros da luz lutando contra as trevas. Nós somos discípulos de Jesus, testemunhando ao mundo as boas novas, caminhando rumo à eternidade. Se você conseguir guardar isso no seu coração, essa aula aqui já valeu a pena. Quando Jesus veio, ele proclamou libertação aos cativos, como está escrito em Lucas, capítulo 4, versículo 18. E em seu confronto com os fariseus, Jesus sempre deixou claro o intento de arrancar o mal da vida das pessoas. Como ele libertou uma mulher a quem Satanás havia prendido por 18 anos, conforme está escrito em Lucas, capítulo 13, versículo 16. Por sua vida, morte, ressurreição e ascensão, Cristo quebrou o poder do opressor. Satanás perdeu seu sufocante domínio sobre os homens. Como você pode ver, a Bíblia é muito clara ao afirmar que Jesus recebeu autoridade máxima sobre céus, terra, sobre o que tem debaixo da terra,
sobre qualquer poder, potestade, sobre qualquer coisa que exista no mundo ou fora desse mundo ou em qualquer outro lugar, Jesus tem autoridade máxima. Outra coisa que eu quero reafirmar nesta aula é que a Bíblia é um livro sobre Deus, não é sobre nós, nem sobre o diabo, é sobre Deus. A Bíblia conta o tempo todo a maneira como Deus trabalhou para reconectar a criatura consigo mesmo. A história da Bíblia é a história da redenção. E, acima de tudo, a história da Bíblia é uma história de esperança. O diabo quer nos destruir, mas Deus quer nos ajudar. Juntando todos esses textos, nós aprendemos que a nossa preocupação é com Cristo e também com a forma e com o trabalho de apresentar Cristo às pessoas. Nossa preocupação não é o inimigo. Então vou repetir, vou falar assim de forma enfática para você guardar. Nós não estamos numa batalha contra o inimigo. Não há uma batalha porque Jesus venceu o inimigo. Jesus é vencedor. E nós somos discípulos de Jesus. Então não há uma guerra, porque seja qual for a batalha que tenha acontecido, ela foi travada e vencida por Cristo. E essa deve ser a nossa forma de pensar. Jesus demonstrou isso no seu ministério. Demonstrou que ele veio para revelar a nós a sua autoridade máxima. Preste atenção e pense comigo. Jesus repreendia os demônios para demonstrar que ele tinha autoridade sobre qualquer poder maligno. Jesus repreendia as doenças para mostrar que ele tinha autoridade e ele é a fonte suprema e única, absoluta de vida. Jesus repreendia a natureza para demonstrar que ele é o Deus eterno encarnado que comanda a terra e o cosmos. Jesus demonstrava autoridade para ficar claro que no cristianismo e por toda a história, ele é o dono, o Senhor, aquele que tem todo o poder. Esse tema sobre a autoridade de Jesus é um dos temas mais pertinentes do cristianismo. Só Jesus tem autoridade, nenhum pastor, apóstolo, bispo, missionário, o nome que você quiser dar, nenhum religioso, nenhum sacerdote, nenhum homem, nem mulher, ninguém que se autodenomine profeta, vidente, ungido, seja lá o que for, ninguém tem mais autoridade do que Jesus. Ninguém comanda Jesus, ninguém dá ordem para Jesus, ninguém determina nada. Jesus é que manda, ele é o Senhor, ele é o cabeça, o dono, o rei, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor de todas as coisas. O assunto da batalha espiritual revela para nós que há normalmente uma inversão de valor. Parece que o diabo é muito poderoso, parece que as trevas tomaram conta do planeta e que a gente está fazendo força e que Jesus está pedindo ajuda. Mas Jesus não está pedindo ajuda não. Jesus venceu. Ele é o Supremo Senhor. Esse tema da autoridade de Jesus é tão importante que, se você observar os textos, você verá que os apóstolos não repreenderam o inimigo em momento nenhum. Eles ordenavam que os demônios saíssem em nome de Jesus, eles expulsavam em nome de Jesus. Você não vai ver um apóstolo dizendo: eu te repreendo, sai agora, eu te ordeno. Esse tema da autoridade de Jesus é tão importante que, quando nós olhamos para a Escritura, a gente percebe que os apóstolos não usavam sua própria autoridade para fazer nada. Eles ordenavam ou expulsavam ou curavam em nome de Jesus. Pense nisso comigo agora. Em nome de Jesus. Significa o quê? Que eu faço algo em nome de, representando, debaixo da autoridade dele. No cristianismo não há ninguém numa posição de autoridade maior.
Cristo está numa posição maior e nós estamos todos juntos servindo a Jesus. E apenas vivemos para Ele e para mais nada. O que devemos entender? Que Jesus foi o único que exerceu plena autoridade divina. Essa autoridade e toda autoridade pertencem apenas a Ele. Jesus usou a autoridade que recebeu para vencer o inimigo. Satanás é inimigo do próprio Deus, ele não é nosso inimigo, mas é inimigo de Deus. E no nome de Jesus, nós ordenamos e expulsamos e fazemos isso para a glória de Jesus. Deu para entender? Então vou repetir. Jesus já venceu o inimigo, ele tem toda a autoridade e nós trabalhamos para Jesus, servimos a Jesus, somos testemunhas de Jesus. Quando expulsamos ou ordenamos que uma força maligna saia do coração ou da vida de uma pessoa, o nosso trabalho é para glorificar a Jesus. Não é uma disputa mágica, nem uma demonstração de poder. Nós agimos como cristãos para mostrar que o Cristo a quem nós servimos tem toda e plena autoridade. Então, qualquer movimento nessa direção deve ser feito para glorificar a Jesus. Você entende isso? Os cristãos não receberam autoridade para repreender Satanás. Eles receberam autoridade para dizer: Senhor, no teu nome, o Senhor tem poder para repreender. Que o Senhor repreenda. Os apóstolos não repreenderam Satanás diretamente, mas pediram que Deus estendesse contra ele a sua mão. Compreender esse assunto desta forma, sob uma perspectiva bíblica, afeta toda a nossa maneira de viver. Pronto, agora nós podemos falar sobre batalha espiritual. Já falamos sobre a autoridade de Jesus, sobre o poder de Jesus, sobre a maneira como nós servimos a Jesus e já falamos também que o inimigo já foi derrotado por causa de Cristo. Então agora vamos falar sobre batalha espiritual. Você está preparado? É porque eu acho que você está achando que eu sou maluco, né? Que eu não acredito nesse negócio. Mas não é isso não. Me acompanha aí para você entender do que nós estamos falando. A Bíblia está repleta de relatos de batalhas, guerras, confrontos e conflitos. A palavra batalha aparece pelo menos em 50 passagens das Sagradas Escrituras. A palavra guerra encontra-se em 208 versículos, referências de luta entre nações e pessoas individualmente. Também há citações sobre a batalha que o cristão deve travar contra Satanás. E o que define bem essa batalha é o texto que está em Tiago, capítulo 4, versículo 7, onde está escrito: resistir ao diabo. Ou seja, resista, coloque-se contra, permaneça firme, mantenha a sua oposição. Entendeu? A Bíblia fala de luta, de guerra, de batalha, de conflito, mas quando a Bíblia toca no assunto inimigo, o que ela nos manda fazer é resistir. E resistir basicamente significa permanecer onde está, do jeito que está, sem dar um passo para trás. É ficar firme. A Bíblia não nos propõe enfrentamento, nem conflito, nem ir para uma batalha, desembanhar uma espada e enfrentar poderes superiores. A Bíblia manda permanecer firme. E esse conceito, essa ideia, essa ordem, esse conselho que a Bíblia nos dá, vai nos levar a uma compreensão importante sobre a ideia da batalha espiritual. Então eu quero encerrar esta terceira aula firmando com você alguns conceitos sobre batalha espiritual, conceitos bíblicos relacionados a todos esses temas que nós tratamos aqui. Vamos prestar atenção então. Princípios fundamentais das Escrituras sobre batalha espiritual.
Em primeiro lugar, Deus é soberano absoluto do universo. Portanto, não há um poder maior do que o de Deus, nem disputa de poder, nem deuses iguais lutando. Só há um Deus que governa, só há um Senhor que é Jesus. Em segundo lugar, Deus só pode ser conhecido pelas Escrituras, e a Bíblia afirma, revela, que Jesus veio e venceu o inimigo. Em terceiro lugar, as Escrituras afirmam que o homem, a criatura, está decaída, rompeu com o Criador, e isso coloca ela debaixo de juízo, sob o domínio do inimigo. Mas, graças a Deus, a Bíblia também diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. E para terminar, colocar a cereja no bolo, eu quero citar a primeira epístola de João, capítulo 5, dos versículos 18 a 20. No versículo 18, João afirma que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Deu para entender? Guarda na sua cabeça aí. Aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Não lhe toca, porque está em Cristo. No versículo 19, João faz a diferença entre os que nasceram de novo e os que não nasceram de novo. Os que nasceram de novo pertencem a Deus. Os que não nasceram de novo pertencem ao mundo caído, desconectado do Criador, que está debaixo do efeito maligno. Se o maligno exerce influência, se o diabo exerce algum tipo de influência, sobre quem exerce? Sobre aqueles que não nasceram de novo, porque os que nasceram de novo estão escondidos, guardados em Deus. E no versículo 20, João vai dizer que Jesus veio e nos deu entendimento para saber o que é verdadeiro. Você percebe? A presença de Cristo, a palavra de Deus e o sopro do Espírito Santo nos dão clareza. Porque o que a gente mais vê por aí são pessoas mal orientadas, mal ensinadas, que eram oprimidas pela vida ou pelo inimigo e agora são oprimidas dentro da comunidade de fé. Nunca se sentem livres, nunca se sentem perdoadas, nunca se sentem libertas de forma definitiva. Estão sempre dependentes de orações, de cultos, de campanhas, como se sempre houvesse uma coisa maligna que atrapalha a sua caminhada. Mas lembre-se do texto, aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca de jeito nenhum. Há uma diferença muito grande entre o ensino bíblico da batalha espiritual e o movimento religioso da batalha espiritual. Há uma diferença muito grande entre o ensino bíblico da batalha espiritual e o movimento religioso da batalha espiritual. Você quer saber qual é a diferença? Próxima aula. Estou esperando você, tá bom? Até lá.